Saudações geográficas, sou a professora Helena. Pegue o seu material, o caderno, o lápis e a borracha e vamos lá. Conhecendo os aspectos demográficos e migratórios que marcam o estado paranaense. O que vamos ver nesta aula? Bem, nós vamos estudar as características populacionais do nosso estado e os movimentos, o que motiva as pessoas a saírem dos seus locais. Vamos lá? Para promover o conteúdo desta aula, utilizamos como fonte o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão federal responsável por coletar e fornecer informações sobre o território e população do Brasil. Com base nos dados coletados e analisados pelo IBGE num censo feito em 2010, apresentou que o Paraná tinha 10.444.526 habitantes, sendo o sexto maior estado em relação à população do país. Estima-se que, em 2019, a população tenha passado o número de 11.433.957 habitantes, ou seja, aumentando aproximadamente 1 milhão de pessoas em uma década. Em 10 anos, um acréscimo de 1 milhão de habitantes. Como vai ser então o Paraná em 2030, 2040? Vamos ver as características. Apresenta a densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetros quadrados de 52,40 habitantes a cada quilômetro quadrado, sendo o 12º estado mais povoado do Brasil. Então, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes em uma determinada área, em um espaço, nesse caso, medido em 1 quilômetro quadrado. Vamos ver a pirâmide etária do Paraná. Relembrando que a pirâmide etária é um gráfico com faixas etárias. Essa pirâmide, ela foi baseada no ano de 2010, dividida nos gêneros homens e mulheres. Repare que a faixa etária de 0 a 4 anos, ela está larga, mas ela está menor que o grupo adulto, que vai de 19 a 59 anos. Vamos fazer a análise da pirâmide etária do Paraná. A taxa de natalidade tem diminuído nos últimos anos. Por quê? Quais seriam então os motivos? Vários. O alto custo, a questão da mulher novamente na questão do trabalho, o estudo da formação familiar, enfim, são vários motivos que acabam levando a uma redução de natalidade. A expectativa de vida tem aumentado, principalmente na população feminina. Bem, quais seriam então os motivos que a mulher está tendo um tempo de vida maior que os dos homens? Não quer dizer que todas vão viver mais que os homens, mas tem uma diferença a mais. Pode ser vários fatores, entre eles a questão da prevenção, a questão de os trabalhos mais perigosos e pesados, quem acaba muitas vezes realizando é a figura masculina. Então, são vários os motivos de análise. Pesquise. A grande concentração do grupo adulto, que corresponde à população com 20 a 59 anos, está acompanhando a realidade da forma da pirâmide etária do Brasil. Então, a pirâmide etária do Paraná está muito próxima à realidade do Brasil, analisado inteiramente. Gráfico da população urbana e rural do Paraná. Esse gráfico, vocês podem ver que está bem destacado a população urbana
nesse azul e a população rural nesse verde. Praticamente 90% da população paranaense habita a área urbana, enquanto que aproximadamente 10% encontra-se em área rural. A população urbana ela é predominante no Paraná, correspondendo a quase 90% da população total do estado. A renda per capita mensal é uma estimativa, ela está em R$ 1.621 por pessoa. Isso não quer dizer que todos ganham esse valor. Lembrando que a renda per capita ela não é distribuída também em forma de dinheiro para cada pessoa, ela é distribuída em forma de estrutura, o qual os governos oferecem à população por meio de escolas, hospitais, asfalto, iluminação, segurança e assim por diante. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, do Paraná está em 0,749. Não quer dizer que todas as cidades do Paraná tenham esse valor. Pode ser que algumas sejam maiores, superiores, outras menores. Por isso que eu dou esta sugestão de estudo. Acesse o endereço virtual. Por favor, anote no seu caderno.
Lembrando, é só uma sugestão de estudo. Se você não tem acesso à internet, não tem problema. Caso você tenha e quiser, sou curioso, quero fazer uma análise, então siga essa instrução. Na página, você vai selecionar local, municípios e vai digitar o nome da sua cidade. Por quê? O que você vai conseguir fazer com esses dados? Você vai comparar as informações que você conheceu sobre o seu estado, sobre o Paraná, com os dados da sua cidade, o IDH, a renda per capita, quantidade de habitantes, ok? Vamos ao conteúdo movimentos populacionais do Paraná. Então, o movimento populacional se caracteriza do deslocamento de pessoas. Temos o movimento de êxodo rural, deslocamento de pessoas que moram no espaço rural e direcionam-se para cidades grandes. Ocorre em grande escala no Paraná. Bem, lembram que a gente viu o gráfico da população urbana e rural? 90% era a população urbana, mas sempre moraram ali, alguns sim, alguns não. Muitos vieram então da área rural e vieram para a área urbana. Esse é o êxodo rural. Também temos o êxodo urbano. O êxodo urbano é um movimento de pessoas que saem do espaço urbano, as grandes cidades, e deslocam-se para as áreas rurais, o campo. Acontece em menor escala no Paraná, mas tem aumentado muito nos últimos anos. Temos o movimento pendular. Refere-se à saída de pessoa da sua cidade de residência e direciona-se para outro município. Contudo, retorna no mesmo dia para sua cidade dormitório. Este movimento acontece muito na região metropolitana de Curitiba, também de outras áreas também, mas a de Curitiba ela é muito comum. Por quê? O movimento pendular, ele já dá esse nome, pêndulo, vai e volta. Então, eu vou dar um exemplo. Eu moro na cidade de Almirante Tamandaré, mas eu trabalho em Curitiba. Então, eu acordo, saio de Almirante Tamandaré, vou para Curitiba. Terminei meu trabalho, eu retorno no final do dia para Almirante Tamandaré. Fiz o movimento do vai e volta. Praticamente, eu faço esse movimento quase todo dia. Acredito que muitos alunos aqui também façam esse movimento. Também temos o movimento de migração, que corresponde ao movimento de deslocamento de pessoas dentro do seu país de origem. O Paraná atrai muitos imigrantes de outros estados, mas também tem o movimento de saída de paranaenses para outras regiões do Brasil. Mas temos também uma situação de migração internacional. Exemplo, em Foz do Iguaçu, muitas vezes as pessoas saem de Foz do Iguaçu, vão para cidades do país Paraguai e retornam também no mesmo dia, acabando também sendo até um movimento pendular. Bem, imigração corresponde ao movimento de chegada de pessoas que nasceram em outros países. O Paraná recebeu muitos imigrantes de vários povos, principalmente no século XX. Bem, vamos ver agora várias culturas que estão aqui em nosso estado. Temos a cultura alemã, a japonesa, libanesa, ucraniana, polonesa, síria. Mas é só estes? Não, temos muitas outras. Só foi algumas de exemplo. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Liste em seu caderno 4 razões das pessoas realizarem um movimento populacional no Paraná. Exemplo, saúde. Não há hospital na cidade em que moro, então eu tenho que me deslocar
para uma outra cidade para eu ter o tratamento que eu preciso. Esse é um exemplo. Eu quero que vocês pensem em outros. Existem várias razões. Vamos lá?
Vamos corrigindo então esta questão. Bem, tem outros motivos. Exemplo, educação. Eu mesma tinha uma grande amiga que vinha da Lapa estudar geografia aqui em Curitiba. Esse era um movimento pendular. Qual que é o motivo? Estudo. Há outras razões, trabalho, turismo, enfim, são vários motivos aí. Vamos à segunda questão? Na cidade em que você mora, possui referências a culturas dos imigrantes? Quais? Coloquei como exemplo, aqui em Curitiba, sim, a Praça do Japão, que faz a referência à cultura japonesa. E na sua cidade, quais são as referências que você conhece? Vamos lá?
Bem, essa é uma questão tanto pessoal. Existem então várias respostas e vai depender também da sua cidade, de quais referências tem, ok? Em Curitiba, eu posso dizer que temos várias praças que homenageiam os imigrantes. Você tem a Praça da Espanha, a Praça da Ucrânia e entre tantos outros. Vamos ao exercício 3. Faça uma reflexão e escreva os motivos sobre a população urbana ser maior em relação à rural no Paraná. Por que está mais concentrado, então, os 90% no espaço urbano? Por que só 10% no espaço rural? Coloquei como exemplo uma parte de uma resposta, maior variedade de profissões e produtos no espaço urbano. Às vezes motiva a pessoa a sair do espaço rural porque quer fazer uma profissão onde não atende no espaço rural, só tem no espaço urbano. Vamos lá?
Bem, vamos corrigir então esse exercício 3. Se aqui aparece a maior variedade de profissões e produtos, podemos listar outras razões, entre elas, tratamentos de saúde. Por exemplo, há locais específicos para o tratamento do câncer. E aí, você precisa, às vezes, se deslocar e até sair da sua cidade para morar, para ter acesso a isso. E é onde se encontra principalmente essas estruturas, mas no espaço urbano. Por quê? Porque tem uma maior concentração de pessoas. Bem, outros vão também em busca de maior oportunidade de trabalho. Talvez um ganho maior. Tranquilo? Turma, vamos fazer então uma retomada, uma conclusão do que foi a nossa aula. Então, vimos que o nosso estado, ele é o estado que possui um IDH considerado até alto, 0,742, se eu não me engano, ali o slide, mas pelo IDH considerado alto, mas reforçando, não quer dizer que todas as cidades têm esse IDH, algumas vão ter mais, outras menos, é uma média. Vimos que a nossa taxa de natalidade ela tem diminuído, a nossa expectativa de vida está aumentando, então está tendo mais acesso à saúde, a renda per capita também está melhorando. Lembrando que renda per capita não é uma renda devolvida em forma de dinheiro, e sim em forma de estrutura, então com mais qualidade na segurança, na educação, uma construção de uma escola, a instalação de equipamentos, iluminação, acesso a remédios, vacinas, enfim. Vimos também que o nosso Paraná tem praticamente 90% das pessoas vivendo nos centros urbanos, no espaço urbano, e uma grande redução da população rural. E nossa economia depende muito do espaço rural. Então, pode ser que a realidade da nossa população daqui a 10, 20, 30 anos mude. Pode ser que essa concentração de 90% caia para 70%, porque o espaço rural também tem muitas oportunidades, só que numa variedade de serviços e profissões menor pela quantidade de comércio e indústrias que existem em relação ao espaço urbano. Bem, espero que vocês consigam ter compreendido bem esse conteúdo. Vou dar a aula como encerrada. Qualquer coisa, se for necessário, reveja a aula no canal do YouTube, anote as suas dúvidas e relate no canal do Google Sala ou Classroom as suas dúvidas para tirar com o seu professor de Geografia. Até a próxima. Obrigada!